Olá, boa tarde, paz e bem a todos vocês que assistem esse vídeo. Neste momento, nós nos deparamos com uma sequência de fatos ruins e perigosos acontecendo ao redor do mundo. Tragédias, crises econômicas, crises climáticas, crise política, crise moral, enfim, guerra espiritual e literal. Muitas pessoas, por falta de conhecimento da palavra de Deus, não conseguem entender, discernir o propósito da história da humanidade. Nem historiadores, filósofos, futurólogos, considerados mais inteligentes, cientistas, pesquisadores, não conseguem conduzir a história até o final e não conseguem identificar o fim da história a parte de Deus. No mundo há uma sucessão de fatos sem significados. O que impera talvez é o acaso. Não há planos. Nós podemos concluir o negativo, o pessimismo e a falta de esperança. Porém, eu convido você para abrir a sua Bíblia comigo lá no livro de Apocalipse, capítulo 5 e versículo 9, que nos diz assim: entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Olha que lindo. Jesus comprou a todos nós. Ele pagou um preço muito alto na cruz. Pagou um preço muito alto com tanto sofrimento, humilhação e com cada gota de teu sangue que foi derramado na cruz. Ele pagou o preço por nós, para nos livrar do pecado, para nos livrar de toda a falta de esperança que o mundo tem, para nos livrar de toda crise, para nos livrar, enfim, do pecado que nos leva à morte. Então, meus irmãos, nós não podemos deixar de forma alguma de estarmos pertinho de Deus, pertinho de Jesus, através da palavra dele, pertinho do Espírito Santo, através da palavra dele, através das Sagradas Escrituras, porque aqui você encontra toda a mensagem de Deus para a nação, toda a mensagem de Deus para toda tribo, toda língua, todo povo e toda nação. Nós podemos resgatar a ideia da esperança de que Deus está no trono com um livro, e este livro é da história do mistério de Deus, do planejamento de Deus, com o propósito de Deus para a história da humanidade. História esta que tem um grande sentido, tem um grande significado, tem uma agenda a cumprir, tem um projeto que caminha para a conclusão, que é o final dos tempos, que nós estamos iniciando neste final dos tempos. Mas somente os que confiam e que esperam em Deus é que conseguem entender. De que forma? Através dos estudos da palavra do Senhor. Quando nós estamos em oração, o Senhor ouve o nosso clamor. O Senhor inclina teus ouvidos santos para ouvir o nosso clamor. Mas quando nós estamos lendo a Bíblia, lendo as Sagradas Escrituras, não só lendo, estudando, analisando, e quando nós a colocamos em prática todos os conselhos que Deus nos dá, nós estamos falando com o Senhor, ou melhor, o Senhor está falando conosco neste momento. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor através das Sagradas Escrituras, Ele fala para conosco, Ele fala conosco.
eu gostaria de convidar você para também nós irmos lá para Coríntios, lá na Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15 e versículo 19, que diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, através dessa mensagem que Paulo deixou aqui para nós e que foi inspirado por Deus, toda a Escritura Sagrada, as Escrituras Sagradas foram inspiradas por Deus. Deus inspirou os profetas, inspirou todos os colaboradores, todos os filhos dele. Então, imagine, meus irmãos, se nós colocarmos a nossa esperança apenas aqui nessa vida, apenas naquilo que nós estamos vivendo agora e aquilo que já vivemos, com certeza nós seremos os mais infelizes, né? Os seres humanos mais infelizes. Por quê? Porque nós precisamos de confiar em Deus, porque nós precisamos de confiar no plano que Deus tem para a humanidade. Plano este que vai ser concluído e que já estão acontecendo os fatos para serem concluídos. Nós precisamos de confiar na palavra do Senhor. Dê uma olhadinha também, eu convido você para nós abrirmos lá em Colossenses. Em Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2, que dizem assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por aqui nós podemos tirar essa conclusão de que nós precisamos de pensar nas coisas do alto, porque Deus tem um plano para nós. Ele nos criou, Ele nos gerou no coração dele, no pensamento dele, no planejamento dele. Ele criou o mundo, criou a água, o mar, criou as estrelas, criou o sol. Ele criou cada um de nós, Ele gerou cada um de nós, criou os animais, tudo planejado. Deus é ordem, Deus é perfeição, Deus é amor e Deus é justiça. A partir do momento que nós passamos a confiar no Senhor e entregar colocarmos a nossa esperança em Deus, nós teremos capacidade. O Espírito Santo nos traz a capacidade de entender e de discernir o propósito de tudo que está acontecendo. Mas para isso nós precisamos de conhecer a palavra de Deus, porque é ela que nos traz esse conhecimento. Então, meu irmão, minha irmã, eu convido você para que se apegue à Bíblia, estude, não só ler, mas estudar, analisar, e nós trabalharmos com o nosso caráter para que nós possamos estarmos juntos de Deus. Fomos feitos à imagem e semelhança dele. Então nós precisamos de honrar todo esse planejamento que Deus fez para nossas vidas. Que Deus nos abençoe. A mim, a você, a minha família e a sua família. Amém.